esse é o Café Sem Riscos, porque viver é um risco. Meu nome é Luiz Vitiriti e hoje nós estamos aqui com o Carlos Santiago. Nós vamos falar um pouquinho sobre LGPD. Carlos, diga um pouco sobre essa lei tão importante que serve para o mercado todo brasileiro. Legal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e conversar sobre esse assunto que está despertando curiosidade, interesse e ação, né, de bastante empresas no Brasil. A LGPD é a sigla da Lei Geral de Proteção de Dados, que nasce ou vem entrar em vigor em agosto de 2020, então agora a gente está no período que a gente chama de vacatio legis, né? Que é o período entre quando a lei foi aprovada até a sua entrada em vigor. Certo. E esse período existe para que as empresas possam se preparar, né? Entender o que precisa ser feito, criar os seus planos de ação e iniciar a implementação desses planos de ação, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem foi desenvolvida em cima de melhores práticas e preceitos regulatórios de países que já implementaram regulamentação similar relacionada à proteção do dado pessoal, e ela vem trazer para a legislação uma série de temas ou trazer um arcabouço legal para uma série de situações e problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, que tipo de problema que uma empresa pode ter ou que alguma pessoa como eu, você, espalhado o nosso dado por aí, né? Bom, a gente tem os problemas do nosso cotidiano, né, como pessoa física. Então, você eventualmente tem o dado que você tem do seu cartão de crédito armazenado num determinado site de compras, por exemplo, que acaba sendo extraviado. Vazado, né? Ou você já deve ter enfrentado alguma situação parecida, né? Você vai visitar ali um stand de compra de apartamento, aí você chega em casa, ou nem chega em casa, você abre o teu browser e já tem ali propagandas de cozinhas pré-planejadas para instalar lá no apartamento que você nem decidiu comprar. Exatamente, então isso significa que alguma informação, algum dado pessoal seu relacionado a uma preferência ou uma ação foi vinculada para terceiros que não necessariamente você consentiu, né? Então, aqui a gente está colocando situações que vão te causar um inconveniente, mas não necessariamente uma perda financeira. Um dano, né? Um dano significativo. Agora, pegar teu dado com a senha do banco, ou pelo menos um pedaço da informação do teu cartão, já é algo um pouco mais grave. Ou imagina, por exemplo, a informação de que você tem uma doença grave. E essa informação ela é extraviada até sem interesses maliciosos, mas ela se torna pública, e aí você tem, de repente, uma dificuldade de se empregar, ou uma dificuldade de contrair um empréstimo, um financiamento. Né? Porque descobrindo que você está com uma doença importante, então não vou te dar o crédito, ou não vou te dar o emprego, porque esse fulano não vai durar muito, né? Exatamente. Então, independente do cenário de perda que a gente desenhe, o dado pessoal, ele é pessoal. É seu, Isso. E a legislação foi construída pensando no usuário do dado pessoal. Então, as empresas elas têm que se preparar para respeitar o direito do dono do dado pessoal. E ele vai sempre ser uma pessoa física. Então, a gente está falando dos CPFs. Né? Então, a empresa precisa conhecer quais são os dados pessoais que ela utiliza no seu processo. O que pode ficar interno, o que pode divulgar, classificar essas informações, tem uma série de coisas a fazer. Exatamente. Né? Eu preciso, sem entrar no juridiquês da legislação, mas eu preciso compreender, primeiramente, quais são os dados pessoais que eu trabalho dentro da minha organização. Então, esse é o primeiro passo. Né? Eu preciso fazer a lição de casa e entender, né, que tipo de dado eu uso. Quais são as suas principais recomendações para quem está iniciando um processo
de organização da sua empresa, da sua firma, justamente para ordenar, classificar e proteger também que ela não seja invadida ou mesmo que isso vaze de forma não intencional? Olha, a minha experiência com os nossos clientes tem sido de que antes de você gastar milhões de reais com advogados, com todo respeito aos advogados, ou com a tecnologia, a problemática ainda é mais simples. É você saber quais são os dados que a gente gerencia, que a gente processa dentro do âmbito do nosso negócio, porque eles podem ser processados dentro dos nossos sistemas, quanto por terceiros. Lógico. Né? Então, e essa tarefa, ela é árdua, mas ela não é difícil. Né? O que precisa é do engajamento de todas as pessoas. Muitas vezes eu acredito que é um problema de TI. É o pessoal de tecnologia, de segurança da informação, que é responsável por isso. Veja, eles são responsáveis pela segurança dos sistemas, mas talvez eles não conheçam quais são todos os processos de negócio que usam dados pessoais. Ou o que é mais importante, né? Dentro o valor, né? Aquele dado daquele cliente estratégico, né? Ou aquela pessoa que é daquele cliente estratégico. Você tocou num ponto nevrálgico. Então, é muito importante. Então, a gente já identificou diversas empresas que aprenderam nesse processo, ou nesse trabalho de mapear os dados pessoais, que muitos processos críticos de negócio, como, por exemplo, relacionamento comercial e atualização da base de dados de clientes, acontecia em grupos informais de WhatsApp. Onde a área de tecnologia sequer tinha conhecimento do processo de negócio, do uso da tecnologia, que não circula na rede da organização. Circula numa rede informal. Mas veja, são dados pessoais importantes, pessoais, que são fornecidos à empresa. Claro. Né? Então, o que a gente precisa, como primeiro passo, mapear esses dados. Em segundo passo, avaliar qual é o impacto. Se eu perco isso, se alguém rouba. O impacto do processamento desse dado pessoal, mas não para a minha empresa, e sim para o dono do dado pessoal. E a legislação, muito feliz no caso brasileiro, já dá sinais de dados que são mais críticos e sensíveis que outros. Então, por exemplo, dados relacionados à saúde, que a gente já comentou. Quase um prontuário da pessoa. Exatamente. Dados relacionados à criança e ao adolescente também. Né? Também são dados sensíveis. Então, eles precisam ser tratados de forma diferenciada, identificados de forma diferenciada. Né? Então, primeira recomendação, conhecer quais são os dados, né? E para que eles são processados. Depois, identificar qual é o impacto. Olha, não existe receita de bolo. Uma empresa de origem industrial vai manipular uma quantidade de dados e um tipo de dados diferente de uma instituição financeira. Claro. E não significa que para o banco dados são mais importantes do que para a indústria. São dados diferentes, os processos são feitos de forma diferente, o impacto em eventual evento de risco se materializando, ele é diferente. Então eu preciso conhecer qual é o que causa o maior impacto para o meu cliente. Para cada tipo de indústria. Né? E a gente está falando de pessoas físicas clientes, estamos falando de pessoas físicas fornecedores, estamos falando de pessoas físicas funcionários, e estamos falando da sociedade como um todo também. Exatamente. Né? Qual seria, então, a tua recomendação, por exemplo, de leitura, literatura, ou mesmo vídeos? A gente tem muita informação aí espalhada e a gente precisa estar bastante bem atualizado, né? Olha, a minha primeira recomendação, e eu faço essa brincadeira em todas as mesas de reunião sobre a LGPD, é ler a lei. Óbvio que a gente tem muito espaço para melhoria ainda, mas a legislação brasileira foi bastante discutida, bem robusta, escrita de um texto de fácil compreensão, escrito de uma forma clara, até com, vamos dizer assim,
com uma quantidade de artigos bastante razoável, Sim. que é perfeitamente compreensível para qualquer um que se disponha a compreender. E ali você vai entender as tuas responsabilidades, as tuas obrigações e o que é que você tem que fazer. E isso que a gente conversou agora, Luiz, entra dentro de um assunto que na legislação europeia foi batizado de DPIA. E o Brasil parece que está incorporando esse termo americano, que é o Data Processing Impact Assessment, que é a avaliação de impacto do processamento do dado. Então, ela é uma avaliação que ela não é obrigatória para que a empresa faça, mas ela é prevista na legislação e ela pode ser solicitada. Porém, a lei brasileira também traz um feliz atributo, que é avaliar o nível de comprometimento e governança da organização. Então, aquelas empresas que, independente de serem obrigadas ou não, já estão fazendo a sua avaliação de impacto do processamento desses dados, já tem esse material pronto para que ele seja revisado e, caso ele seja solicitado, isso já está pronto. 2, já tem uma excelente base para poder desenhar o seu plano de ação e o que é que precisa ser feito para que esse impacto seja reduzido. Okay? E 3, você já tem uma clara demonstração de comprometimento e governança. De seriedade. De seriedade, de comprometimento. Estou fazendo a minha lição de casa. Exatamente. Excelente, Carlos. Eu acho que esse assunto não acaba aqui. O Café Sem Riscos está aí aberto a sugestões, a recomendações de novos temas. Muito obrigado pela sua contribuição inicial frente a esse tema muito relevante para o mercado brasileiro. Esse foi o Café Sem Riscos, porque viver é um risco. Obrigado. De nada.